A Rádio Bom Jesus AM apresenta Ponto Facultativo, com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Bom dia, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Bom Jesus e internautas que nos acompanham pelo nosso aplicativo para dispositivos móveis e pelo nosso canal no YouTube. Em ambos os casos, podendo ser encontrados em Rádio Bom Jesus RJ. A questão de hoje é a seguinte: qual é o propósito e a importância do Festival Nacional de Teatro que ocorrerá em Guaçuí, no Espírito Santo, neste próximo mês de agosto? A cidade de Guaçuí realizará, no período de 13 a 19 de agosto deste ano de 2017, o seu 18º Festival Nacional de Teatro, que é um dos mais importantes no cenário teatral do Espírito Santo e que vem ganhando destaque na mídia nacional devido ao profissionalismo com que é realizado e ao compromisso com a qualidade exigido dos participantes pela equipe realizadora. O evento, que é de máxima importância no calendário das atividades culturais na área do Caparaó, evidencia o fato significativo de que as populações daquela região prestigiam, como têm prestigiado, os espetáculos que se apresentam no festival desde o ano de 2000. E, ao mesmo tempo, possibilita ao público que a ele comparece conhecer as diferenças culturais de cada região brasileira, quer seja do Nordeste, do Sudeste, do Norte ou do Sul do país. Por outro lado, ele ainda fomenta o desenvolvimento das artes cênicas, aproximando o público dos grupos que nele se apresentam e esses grupos das aspirações das pessoas que a ele comparecem. Porque o público, segundo seus organizadores, não se envolve apenas com o teatro, mas também com outras manifestações artísticas, como a dança, a fotografia e a música, que são implementados no período da sua realização. Desse modo, o festival tem como proposta, uma vez mais, o prosseguimento dessa política de integração comunidade, artista, teatro, sendo o impulso permanente necessário para alcançar um amadurecimento teatral desde o município de Guaçuí para outras cidades e, quem sabe, outros estados e regiões. Sendo assim, o 18º Fest Guaçuí proporciona um enriquecimento cultural ao público e aos envolvidos nas oficinas e espetáculos. É isto, pois, que o consolida como um dos pontos de referência de cultura no vizinho e querido estado do Espírito Santo. E para conversar sobre este assunto é que se encontra na bancada de entrevistas da Rádio Bom Jesus um dos idealizadores e organizadores deste Festival Nacional de Teatro, que tem um admirável currículo no campo das letras e das artes, coroado por prêmios e realizações, mas que, limitados pelo tempo destinado a este programa, precisaremos resumir. É o que fazemos da forma seguinte: ele é professor, graduado em Língua Portuguesa e Literatura, diretor e ator teatral, redator oficial do município de Guaçuí. Exerceu os cargos de chefe do Departamento de Imprensa Oficial da Prefeitura de Guaçuí, chefe do Departamento de Cultura e Turismo, além de, interinamente, haver exercido o cargo de secretário municipal de Educação e Cultura em 1992. No teatro, ministra cursos, palestras e oficinas em diversas cidades do Espírito Santo e Minas Gerais. É autor publicado e colunista do jornal Aqui, da Folha do Caparaó, na coluna Cena Aberta. Em 2013, participou de uma coletânea de crônicas promovida pela Secretaria de Estado da Educação, em homenagem ao centenário do escritor, cronista e jornalista Rubem Braga. É ator e diretor do grupo teatral Gota, Pó e Poeira desde 1983. Professor de teatro na Escola Itinerante de Artes Cênicas do Governo do Estado do Espírito Santo, também foi redator do jornal O Espírito Santo da Prefeitura Municipal de Guaçuí no período de 1984 a 2004.
oficineiro de teatro e literatura, respectivamente no Centro Acadêmico da UFES em Alegre e nas faculdades FASEC, Faculdade do Caparaó, e Unimes, ambas em Guaçuí. Todo este histórico profissional e acadêmico se refere ao nosso convidado de hoje, que é o professor e teatrólogo Carlos Francisco Ola. Na pilotagem do Show da Manhã, o comandante Alexander Sullivan. Bom dia, meu caro professor Carlos Ola. Bom dia, seja muito bem-vindo aos estúdios da Rádio Bom Jesus e obrigado por sua participação no Ponto Facultativo desta terça-feira. Eu que agradeço, é um enorme prazer estar aqui conversando com você aqui hoje, né, e falando um pouco do teatro, né, dessa grande arte, né, que nos move de forma intensa. Muito bem, do teatro e do Festival de Teatro. Com certeza. Muito bem. Nós vamos iniciar a nossa conversa de hoje com algumas rápidas indagações a respeito da sua pessoa e do seu trabalho, Certo. para que os nossos ouvintes possam conhecê-lo um pouco melhor. Então vamos começar do seguinte: como e desde quando deu-se o seu envolvimento com as artes cênicas e mais especificamente com o teatro? Isto foi o resultado de uma simples aptidão ou você diria que recebeu alguma influência na vida e em sua vida e acabou sendo conduzido para esse campo? Olha, a minha história com o teatro começa pela literatura, na verdade, né, porque eu sempre gostei muito de ler, né, eu sempre fui apaixonado por Machado de Assis, por os grandes clássicos, mas eu não havia ainda experimentado a escrever um texto, na verdade. E uma amiga minha, estava em escola, no ensino médio ainda, pediu, eu preciso de um texto de teatro. Eu fazia parte desses movimentos de igreja, né? Sim. Adolescentes, jovens, e ela falou, preciso de um texto de teatro para trabalhar com os meus alunos. E aí eu escrevi um texto que era até de matemática, usava os números como referência. E deu tanto certo o texto, né, na montagem com ela e com os alunos dela, que ela falou, Carlos, por que a gente não monta um grupo de teatro? A gente já estava com a experiência de fazer teatro nas igrejas, nos movimentos. E aí, a partir disso aí, vamos formar um grupo, vamos ver como é que funciona. Eu falei, vou ficar só na parte de ser escritor, né, de escrever o texto. E a partir daí, nós fundamos um grupo Raízes, que era de teatro desse movimento. O grupo não deu certo e aí a gente partiu para outro caminho, né? Formar o Gota Pó e Poeira. Mas aí, você teve como diretor de outro grupo também. Né, eu passei pelo Toque de Caixa. Toque de Caixa, Toque de Caixa lá em Vitória. Né? Trabalhei com 2 grupos de distritos, né? Que é o Esperança e o grupo de São Pedro de Rates, que eram distritos em Guaçuí. E atualmente faço algumas direções dentro do grupo A Companhia do Outro e da AB Produções, né? Que faço essa caminhada. Uma pergunta para você, porque nós precisamos também que o nosso ouvinte compreenda exatamente toda a extensão daquilo que a gente vai dizendo. É o seguinte, você, quando foi escrever esse primeiro texto para teatro, Certo. Você já havia escrito outros textos que não para teatro? Não para teatro, eu escrevia pequenas histórias. Pequenas histórias. São contozinhos, mini-contos. Isso, Aí isso. por escrever esses mini-contos, a pessoa me chamou a escrever uma coisa maior, um texto maior. Entendido. E aí, a partir desse princípio... Eu acho que seria importante, meu amigo, a gente explicar para o nosso ouvinte e o internauta que nos acompanha, que quando se fala em texto e texto de teatro, é apenas o seguinte: o texto de teatro ele tem uma formatação, uma configuração própria. Por quê? Me perdoe, essa é a sua seara. Essa é a sua seara, não é a minha, mas só para o nosso ouvinte entender. O texto comum, você faz uma narrativa, você conta uma história, você identifica os personagens. No texto de teatro, você tem que dizer a fala do personagem, você tem que dizer o cenário em que aquilo se passa e você tem que especificar qualquer tipo de sonoplastia que deva ser usado, ou seja, ele é um script, na verdade. São rubricas que você deixa para o ator estar interpretando. Para o ator poder interpretar, Exatamente, né? Você tem a fala deles e você coloca dessas rubricas as ações, a localização, o cenário, a movimentação, tudo está tudo ali nas rubricas. Muito bem, eu estou tomando a liberdade de explicar isso, porque o nosso ouvinte muitas vezes não está familiarizado com a leitura do texto de teatro, que é também um texto escrito de forma diferente e um texto que é
lido de uma forma diferente. Com certeza, tem toda uma leitura diferente dessa estrutura. Então é muito interessante esse negócio de escrever para teatro, porque às vezes a pessoa escreve muito, publica, mas escreve crônica, escreve artigo, escreve conto, mas na hora de escrever para o teatro, aquilo tem uma técnica. E é difícil você escrever para teatro, para não ficar uma coisa narrativa no teatro. O teatro é ação, é movimentação. A própria palavra já diz. A própria palavra drama, de onde vem tudo, de ação. Então a palavra para ser colocada em ação. E não para ser contada, não é uma narrativa. Se fosse para ser contada, seria um conto ou uma crônica. Exatamente. Né? Embora hoje existam muitos teatros narrativos, mas ainda prevalece a questão da interação, do diálogo mesmo, enquanto ação. Muito bem, olha aqui. A sua formação acadêmica é na área de letras, o amigo é graduado em língua portuguesa e literatura. Conforme eu acabei de mencionar aí na sua apresentação aos ouvintes. Foi o estudo das letras que o despertou para o teatro, então, nesse caso? Ou foi o teatro que o fez querer estudar letras? Foi uma mistura, na verdade, né? Eu já fazia teatro quando eu fui para a faculdade e lá só fomentou. Porque eu tive muitos amigos também que estavam no grupo, que foram fazer faculdade e acabaram deixando. No meu caso, não. Eu já fazia teatro, letras já me ajudou a compreender, a conviver com os grandes escritores, a conhecer Nelson Rodrigues e outros dramaturgos importantes, que fizeram que eu continuasse, que eu permanecesse no teatro. A própria faculdade dava incentivo para que eu continuasse, levava os nossos trabalhos do grupo, no caso, para dentro da faculdade, os próprios amigos assistiam os trabalhos. Então a gente começou a ter começando a ganhar um profissionalismo na coisa que a gente estava fazendo. Que nós fomos fazer teatro muito imaturos, muito verdes. De forma amadorística ainda. Bem amaduro mesmo. E a partir do momento que a faculdade foi exigindo da gente, né, porque eu levava para dentro da faculdade alguns trabalhos nossos, que as pessoas foram convidando para apresentar em outros locais, fez com que a gente procurasse se profissionalizar, buscar a mesma técnica. E a faculdade foi importante para isso. Né, dentro do curso de letras, esse que você fez, vamos dizer, havia, portanto, uma disciplina que, vamos dizer, que era na área das artes cênicas, alguma coisa? Não tem. Infelizmente não tem. Na verdade, você estuda literatura brasileira, americana ou inglesa, você passa pelos... Você fez o quê? Português e inglês? Eu fiz português e inglês. Português e inglês. Né? E aí você passa por esses autores, só que você nem lê texto, na verdade. Você conhece a biografia, conhece algumas características e acaba não se aprofundando, certo? E a partir do momento que eu quis, enquanto ator, né, enquanto diretor, entender um pouco mais desses autores, eu fui buscar as oficinas próprias fora da faculdade. Muito bem. Nós vamos falar sobre oficina daqui a pouco, porque na sua apresentação eu disse que você era oficineiro. Isso. Né? Então vamos explicar depois o que é oficineiro, o que é isso. Né? Não conserta bicicleta, não é, na oficina de teatro pelo menos não, né? Não cuida de carro. Vamos lá. Nas artes cênicas, no campo da representação teatral, que papel mais o instiga e lhe traz mais satisfação? Ser ator, diretor, roteirista, iluminador, cenógrafo, enfim, qual desses papéis mais o estimula e o agrada? Olha, atualmente eu estou muito mais na direção do que na interpretação. Eu adoro atuar, embora eu não me considero um grande ator. Tá? Deixo muito claro isso, porque eu acho que a minha visão como diretor é muito mais forte atualmente. E a sua autocrítica também. Exato, com certeza. Né? Então eu não gosto de me ver em cena. Não gosto mesmo. Embora eu tenha feito coisas que as pessoas tenham agradado, certo? Mas então eu me vejo muito mais diretor. Me instiga mais pegar uma história e transformá-la para que o público goste, para que o público tenha uma satisfação, para que o público compreenda aquilo que eu estou contando. Eu gosto de desenhar, como se fosse passar um filme para alguém, como as pessoas assistem um filme. Então eu gosto muito disso, de criar essa direção, de fazer essa movimentação com os personagens. Embora, quando eu tenho um diretor de fora que possa me dirigir, eu também gosto de atuar. Mas o trabalho de construir a cena é um trabalho muito Você é o tipo do diretor que dirige ou que deixa o ator agir e só faz correções de rumo? Às vezes eu dirijo mesmo, eu imponho, mas eu gosto muito de ver o que o ator me traz e eu posso ajudá-lo naquela construção.
Eu posso trazer, pegar o material dele e transformar para aquilo que o espetáculo pede. Tá? Porque às vezes você pega alguém, você quer transformar uma pedra em diamante de uma hora por dia. Você não consegue isso. Mas se ele tem um material que eu possa aproveitar, eu vou trabalhar com esse material. Então eu não sou muito carrasco nesse sentido, não. Eu gosto que ele me traga material para eu poder trabalhar junto com ele, construir a cena junto com o ator. Muito bem. Eu queria simplesmente passar para outra parte. Eu queria apenas com uma rápida indagação. Você, na sua apresentação eu deixei mais ou menos isso claro. Você é uma pessoa que tem vamos dizer, uma agenda muito complicada, porque você faz todas essas coisas, você é professor, dá aula também, Exato. Dá aula de teatro e dá aula em colégio do estado, enfim, você tem uma atividade, você dirige, você atua, você escreve, além de escrever trabalho, livro ou coisa que o vale, você escreve também colunas em jogos, e eu tenho acompanhado uma coluna que você escreve sobre artes cênicas no blog lá da Tati, lá em Guaçuí. E eu vejo que o seu trabalho é um trabalho de fôlego. Você não está ali fazendo tópicos, não. Você prepara uma matéria realmente para aquilo. A pergunta vem o seguinte. Seu dia tem 48 horas, como é que é isso? Como é que você arruma essa agenda? Bem complicado, né? A minha agenda é acordar às 6 horas da manhã, partir para a escola. Na escola eu consigo resolver algumas coisas nos intervalos que é para dentro do teatro, porque eu administro um teatro. Eu tenho de manhã, nos intervalos de uma aula ou outra, ou nos intervalos de recreio, eu estou agilizando coisas para o teatro. No teatro eu estou produção, ensaio, comunicação, que eu tenho que fazer a divulgação de todo o trabalho do teatro também e do grupo. Você ainda é redator oficial da prefeitura? Só faço algumas coisas hoje em dia. Eu faço hoje em dia porque é só sobre encomenda. A prefeita pede, ou a comunicação pede, ou a cultura pede, eu acabo fazendo. Certo? Então aí eu tenho que dar assistência também nesse setor. Né? Mas eu fico mais pela administração do teatro e pela gerência do grupo no período da tarde. Da noite são as aulas do Ponto de Cultura, que é o Ponto de Cultura, que é o Grupo Gota Pó e Poeira, e são as oficinas que nós ministramos. Algumas oficinas fora, como a de Alegre, né, que é pela UFES, e atendendo o que vai chegando. Então, entendido. A minha durmo em torno de 4 horas, 5 horas no máximo. Mas é uma agenda apertada. É apertadíssima. Deve dar conta de família, de casa, madrugada, então tem aquele serviço de guarda noturno que você faz também, aquele bico e tal. Não, na madrugada costuma você pensar assim, o que tem que fazer no outro dia, o que tem que escrever. Olha aqui, nós vamos falar agora um pouco mais especificamente sobre o grupo teatral Gota Pó e Poeira, que já conquistou vários prêmios, ao qual você está ligado há cerca de 30 anos, mas você hoje é ator e diretor desse grupo, né? Sim. Em primeiro lugar, explique aí, meu prezado Carlos, olá, de onde saiu esse nome do grupo, Gota Pó e Poeira, e o que ele significa? Olha, como eu disse no início, né, o grupo se chamaria Raízes, mas as raízes não foram tão profundas, então a gente resolveu trocar. Vieram à superfície. Não vieram, então aí nós resolvemos trocar. Reunimos na Praça da Matriz, que a gente não tinha sede, não tinha espaço ainda para ensaios naquela época, e nós resolvemos, vamos mudar esse nome, não deu certo. E aí o amigo meu, já falecido, virou, vamos colocar Gota Pó e Poeira. Assim, Gota Pó e Poeira. Cara, de onde você arrancou isso? Ele era escritor, né? Aí ele começou aquela filosofia toda, né? Gota é a origem da vida, é onde a água fez brotar tudo, é coisa meio religiosa, mística e tal. O pó estaciona, então nós precisamos deixar estacionada a coisa. E a poeira você tem que levantar, você tem que seguir em frente. Então de vez em quando é preciso levantar a poeira e dar a volta por cima. Engraçado, eu tinha feito uma interpretação diferente disso. Isso. Gota você pode dizer que é a origem, que é o princípio da vida. O pó é o fim da vida, né? E a poeira é a vida em movimento. Exato, né? mas ela... Eu tinha pensado assim. Mas tem uma certa ligação. E aí, durante muito tempo, era Gota Pó e Poeira, até hoje, né? Que nós não mudamos o nome. Aí o amigo meu virou assim, Carlos, Renato Saldino, diretor de Vitória, ele é uma pessoa muito ligada ao grupo, ele falou, olha, Carlos, eu gosto muito de Gota Pó e Poeira, mas se você quiser deixar Grupo Gota de teatro, você pode deixar, porque você mantém a simbologia toda do princípio e tem o espetáculo Gota d'Água, do Chico.
Então vai remeter também a Gota d'Água, do Chico Buarque de Holanda, uma homenagem ao grande espetáculo, que é inspirado em uma ideia. Então tá. Então, aí muita gente conhece a gente como Gota Pó e Poeira, ou o Grupo Gota de Teatro. Então, entendido. Fez essas simbologias. Bom, é claro que atualmente o grupo já tem um nome e um conceito sedimentados no ambiente cultural da cidade de Iguaçuí, né, e do estado. Mas pensando fora dessa realidade específica, é difícil fazer teatro no interior? Onde é que se localizam os maiores obstáculos? Eu vou lhe dar as opções para você me dizer onde é que está o maior obstáculo para se fazer teatro no interior. Falta de incentivo por parte do poder público, falta de patrocínio pelo empresariado local ou falta de interesse ou hábito de ir ao teatro por parte do público? Serve todas as opções? Também, eu esqueci de colocar essa quarta aqui, mas serve. Olha só, fazer teatro no interior já é complicado. Tá? Imagina fazer teatro no interior do Espírito Santo. Tá? Porque o Espírito Santo você está entre São Paulo, Minas, Bahia e Rio de Janeiro. E tem toda um contexto teatral muito forte. Certo? E aí você faz teatro no interior do Espírito Santo, que é mais complicado ainda, onde a informação nos anos 80 não chegava. Você não tinha internet que você pode acessar tudo agora. Mas nós não tínhamos, e nem oficineiros, e nem... Até hoje é um complicador para a gente, que nós estamos distantes do Rio, quilometragem, e distantes do aeroporto de Vitória. Então você não tem essa facilidade de estar trazendo grandes oficineiros, e nós nem conhecíamos na época. Então o interior fica muito sobrecarregado com isso. Você não havia informação. O município, agora pegando das opções aí, no município ele até oferece algumas coisas pra gente. Tá? Alguma coisa de carro, ou às vezes de hospedagem para o oficineiro, ou apoio ao festival, então que mantém algumas coisas, mas é o mínimo. Você não tem uma verba que te sustente durante o processo todo. O comércio... Cultura ainda é considerado supérfluo pelos governantes, não é? Com certeza. O primeiro corte que tem na planilha de orçamento é a cultura. É sempre assim, eles vão mais para a linha do entretenimento, que é os grandes shows que eles precisam fazer na comunidade, na cidade. E aí você tem o comércio, Iguaçuí vive de comércio, não tem nem café. Né? O café fala que é o forte lá, mas hoje é o comércio. E o comércio, principalmente nos últimos anos, caiu muito, né, a venda. E não tem grandes empresas. Então eu tenho pequenos patrocínios, às vezes, para o festival, né, pegando por aí. Público oscila muito. Se eu trago alguém que tem um nome de peso para teatro, eu tenho um público maior. Uma comédia besterol tem um público maior. Agora, para o trabalho que é do Gota, eu vejo você todos os dias. Para que eu vou lá no teatro te ver? Certo? Então a gente faz um trabalho com escolas e comunidades. Isso é um círculo vicioso. Isso. Eu não vou ver porque eu já te conheço. Exatamente. E porque eu não vou ver, eu não deixo a coisa se desenvolver. Exatamente. Né? Crescer, aumentar, se ampliar. Exato. Tem pessoas de Iguaçuí que nunca viu o trabalho do Gota. Ou se viu na rua. Como a gente gosta de fazer trabalho em rua também. Que é diferente. Você apresentar um trabalho em espaço aberto, público, é bem diferente do que você faz num palco com iluminação. Com toda a estrutura montada. Então, ou às vezes nos vê na televisão. Pode, tá dando uma entrevista, pegou uma... Eu te vi... Você me viu onde? Eu te vi pela televisão. Então, ir lá mesmo, ao vivo, ver no teatro, muita gente não viu ainda. Perguntinha, vocês têm filmes no YouTube? Temos sim. Vamos logo dizer aí para o público, quem quiser ver o Gota Pó e Poeira atuando, vai lá no YouTube, procura por esse nome e você pode ver partes de espetáculo. Tem vários espetáculos nossos lá, e são espetáculos premiadíssimos, que é o caso de Histórias de um Povo de Lá, Pirmitisbe e outros espetáculos lá. Deixa eu lhe perguntar o seguinte, você já falou várias vezes em oficineiro. Vamos explicar para o nosso público aqui o que é oficineiro. Tem gente que sabe, mas tem gente que não sabe. São cursos de teatro, né? Nós somos professores de teatro, mas esses professores são módulos. Então a gente classifica esses módulos, nesses cursos, de oficinas, por exemplo, que são práticas, na verdade. Você tem uma parte teórica, mas pede muito mais a prática, que é a oficina que você entra para consertar uma bicicleta, no caso aqui, ou um rádio, você está tudo concreto, né? Você está trabalhando com ações. E não ficando no blá, blá, blá toda vez. Sim, você tem uma parte de teorização e depois vai para a prática daquilo. Exatamente. Isso é uma oficina. Isso, e o exercício é muito intenso. Tem oficina de teatro
Tem oficina de artes plásticas, música, né? dança. Música, dança. Oficina é isso, vem um palestrante, um professor, alguém que seja um especialista naquilo, dá uma explicação, um embasamento teórico ali rápido. Exato. E depois vai para a experimentação daquilo, para as pessoas começarem a perceber, a sentir como é que aquilo funciona. Exato. Isso é uma oficina. E é o mais prazeroso, porque a teoria fica muito distante às vezes, então é melhor você partir para a prática e você vai saber se você está no caminho certo ou não, ou também não existe caminhos. Perfeitamente. Aproximadamente quantos componentes tem o grupo teatral o Gota, Pó e Poeira? Assim, fixos nós estamos em 12 pessoas. Fixos, 12 pessoas. 12 pessoas que estão lá transitando nos espetáculos. Mas hoje eu tenho um ponto de cultura, que é o Guaçu em Cena, que forma novos atores, ou novos técnicos, e essas pessoas já estão sendo absorvidas pelo grupo também. Pelo grupo. Aproveitado em algumas apresentações, Exato. em algumas peças. Porque elas servem de stand-ins, o que a gente fala, né? Que você, a minha atriz não pode ir, mas eu tenho uma atriz do Guaçu em Cena, que é do meu ponto de cultura, que pode estar suprindo essa ausência. Então eu estou preparando esses jovens, adolescentes e jovens, para que ocupem também esses lugares e que a coisa permaneça existindo dentro de Guaçu como um grupo de teatro. Muito bem. Nós vamos fazer um rápido intervalo para os comerciais e voltaremos já para continuar a nossa conversa. Tá ok, Wagner. Certinho. A Rádio Bom Jesus AM está apresentando Ponto Facultativo com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Voltamos a apresentar Ponto Facultativo com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Voltamos com o Ponto Facultativo e no programa de hoje estamos conversando com o professor Carlos Francisco Ola, que é graduado em Língua Portuguesa e Literatura. Ele é escritor, além de também ser diretor e ator do grupo teatral Gota, Pó e Poeira, para dizer o mínimo sobre a sua qualificação e responsabilidades no campo das atividades culturais. E na conversa desta terça-feira, nós estamos tratando do Festival Nacional de Teatro, do qual ele é um dos idealizadores e organizadores, que ocorrerá em Guaçuí, no Espírito Santo, no período de 13 a 19 de agosto deste ano. Professor, cuidando agora mais especificamente do Fest Guaçuí, que é o foco principal da nossa conversa de hoje, vamos ao seguinte. De onde é que surgiu a ideia e qual é o foco principal, né, de realizar esse festival e como foi que tudo isso começou? Olha, nós em 2000 foi inaugurado o Teatro Municipal Fernando Torres, né, que o Fernando é de Guaçuí, esposo da Fernanda Montenegro, falecido há um tempo já. Ele é de Guaçuí? Ele é de Guaçuí, nascido em Guaçuí. Não sabia disso. Nascido em Guaçuí. Grande ator, por sinal. Grande ator de cinema, teatro, né, e televisão, né, fez bastante televisão também. Mas ele era genial, era no teatro mesmo. No teatro mesmo, e grande produtor da Fernanda, né? Eles se conheceram numa rádio, ela fazia radionovela, ele foi fazer um teste para radionovela, ele fazia faculdade de medicina, os dois se conheceram, ela era ainda Arlete Montenegro, e aí eles se apaixonaram, ele abandonou medicina, e ele se mergulhou no campo do teatro. E ela se tornou Fernanda Montenegro. É muito bom. Né? E aí, em 2000, o teatro foi inaugurado. Mas antes disso, o grupo já existia, desde 1983. E nós queríamos um lugar para apresentar teatro. Nós sempre querendo, e ao mesmo tempo trazendo grupos de fora, do Ceará, de Pernambuco, de São Paulo, de Minas, para dentro de Guaçuí, em espaços alternativos. Então nós conhecíamos a estrutura de um festival, embora a gente não tivesse o teatro em si. E aí em 2000 inaugurou em junho, em novembro, eu falei, já que eu tenho toda a estrutura em mãos, eu conversei com o meu grupo de teatro, vamos fazer um festival nacional de teatro. Pessoal, você é louco fazer? Não, vamos fazer. Nós convidamos 10 grupos, toparam a ideia de ir para Guaçuí e fazer um festival naquele espaço. E a partir daí foi ficando até agora, a gente vai para a 18ª edição. Né? Então nasceu dessa iniciativa do grupo Gota, Pó e Poeira,
E com a que não só parceria. teve a iniciativa, como continua organizando. Continua organizando. Continua A gente organizando. Mantém. Foi uma das nossas lutas, é essa. O grupo que faz toda essa estrutura. Tá, deixa eu lhe perguntar aqui, das primeiras edições do festival, até a última, que deve ter sido em 2016, Sei, foi. a 17ª edição, foi significativo o aumento das participações, tanto dos grupos teatrais, quanto do público que acorre ao evento? Sim. No princípio foi tudo muito tímido, de público e Mas número como de... tímido, com 10 grupos? Tímido assim, porque hoje nós estamos 20 grupos hoje, né? Começou muito tímido porque eram companhias menores que estavam ali mostrando o trabalho. Tudo era muito artesanal ainda, porque nós não dominávamos todas as técnicas. O espaço de alimentação era ainda em escola. Então era tudo assim, meio na construção mesmo. E a partir de 2000, né, cada ano a gente foi sentindo a necessidade de estar melhorando a infraestrutura, trazendo outras companhias e ampliando o número de grupos. Até que nós chegamos em 2007 colocando os grupos de rua, que não vinha. Então aí nós ganhamos a rua. Então já passou de 10 para 15. E o público só foi aumentando. Você também conseguiu encontrar novos espaços para as apresentações. Exatamente. Né? E o público com isso, no primeiro ano que a gente trouxe rua, afastou o pessoal do palco, da estrutura do Fernando Torres. E a gente ficou preocupado, então vamos cancelar a rua. Aí depois, não, a gente vai transformar a rua como divulgação também dos espetáculos da noite. Então nós começamos a fazer espetáculos impactantes de rua que divulgavam o que estava à noite. E aí a gente conseguiu, em 10 anos do festival, sedimentar tanto o público para a rua como o público do palco. E começamos a trazer as cidades do entorno do Caparaó para estar participando, assistindo os trabalhos. Tá, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Qual é a expectativa de público para a edição deste ano? E quantos grupos teatrais a organização do festival aguarda que participem dele? Vamos lá. A expectativa de público sempre em torno de 3.500 a 4.000 pessoas passando pelos espaços todos que a gente utiliza, que é a rua e o palco. Então é um público, né, que a gente fala assim porque a gente conta por pessoa durante o espetáculo. Mas na verdade tem pessoas que já vão assistir do primeiro ao último espetáculo. Então a gente tem essa consciência também. Mas assim, se eu pegar tudo, passa uns nessa estimativa, você está considerando... todo o público está considerando o público que vem de fora ou está considerando o público de Iguaçuí? O público de Iguaçuí e público de fora. E público de fora. Dá uma média de 3.500. 3.500. Você tem noção mais ou menos da população flutuante que aparece em Iguaçuí nesse período desses festivais? Quer dizer, que quantitativo de pessoas vem de fora especificamente para assistirem ao festival? Para assistir em torno de 150, 200... Deixa eu ver... Tem dia que pega de 150 a 200 pessoas, tá? Mas tem dia que é muito mais, porque eu tenho um público da tarde que vem 3, 4, 5 ônibus para assistir o espetáculo da tarde e 3, 4 ônibus para assistir o espetáculo da noite, tá? Que é flutuante. Tem pessoas que também saem lá da Bahia para vir assistir ao festival. Ou sair do Rio para assistir o festival, que aí em torno você não vem de ônibus, mas vem de carros pequenos. Então você ou de Vitória. Ou de Vitória, Cachoeiro vai muito para lá, o pessoal de Bom Jesus também costuma estar lá assistindo. Então você tem essas variantes. O pessoal de Campos vai? Pouca gente? Pouca gente. Eu vou lhe explicar uma coisa. A Dercy Gonçalves, uma vez ela se apresentando em Campos, com aquelas maluquices dela, lá em Campos tem hoje 2 teatros assim. Tem o Teatro de Bolso. Teatro de Bolso, que é um teatro pequeno, que era um teatro universitário, e tem o teatro, tipo teatro universitário, e tem o Teatro Trianon, que havia o velho Trianon, era lindo, era uma obra de arte, foi destruída, e aí o público se indignou com aquilo e acabaram construindo lá, criando uma verba e tal, construíram o novo Trianon. Mas a Dercy Gonçalves, durante muito tempo, entre o período do desmonte do velho Trianon e a inauguração do novo Trianon, todo mundo que ia apresentar algum espetáculo lá era no Teatro de Bolso, que é um teatro pequeno, como todo teatro de bolso é. E a Dercy Gonçalves abriu uma das apresentações dela lá, ela não tinha propriamente uma peça de teatro, ela tinha um show de humor. E ela disse assim, este teatro aqui de Campos é o maior teatro do mundo. E ficou todo mundo sem entender por que ela disse isso. Ela disse, porque por mais que a gente faça divulgação, nunca enche essa porcaria, tá sempre vazio. Então é o seguinte, eu tenho a sensação, não estou falando mal da terra campista não,
povo de Campos não é muito voltado para teatro. Não é muito entusiasta de teatro. Certo. Não é? As pessoas que são, geralmente vão ao Rio, assistem teatro no Rio. Esse é o grande problema também. Mas você faz uma peça em Campos, traz uma peça, eu acho que aquele é mal divulgado e é mal frequentado, que é mal no sentido de assim, pouco frequentado. Né? Mas a gente tem essas variantes também, né, Silvio? Que eu tenho espetáculos durante o ano que eu tenho muito público ou às vezes tem pouquíssimo público. No festival a gente tem uma concentração fixa, né, que a gente consegue ainda manter um bom público para tarde, um bom público para noite. E você perguntou a respeito de números de espetáculos. Esse ano nós estamos trabalhando com 20 espetáculos. 20 espetáculos. 20 espetáculos. Não é pouco para o período. É bastante. É bastante. Eu vou aproveitar a sua deixa aí e vou lhe perguntar o seguinte. Em linhas gerais, qual é a programação do Fest Iguaçuí para 2017? Quer dizer, como é que estão distribuídos e como serão apresentados os grupos e demais atividades do festival? Olha só, a gente começa com o espetáculo de dança, de abertura, que é gratuito. Que é o Sertão, do Coletivo Emaranhado, que é gratuito. É dança-teatro, é um espetáculo bem interessante, logo de abertura. Depois eu tenho, de segunda até sábado, sempre 3 horários de espetáculos. Às 14 horas, sempre é um espetáculo infanto-juvenil ou infantil. Entre 16 e as 18 horas, sempre um espetáculo de rua, que acontece ou na Praça da Matriz ou na Praça João Acassinho, que também é gratuito. O dos 14 horas é combinado com escolas, como é que fecha essa questão. E eu tenho espetáculos às 19 horas no próprio teatro, na terça-feira e no sábado, que é gratuito também, que é uma mostra, Caravana Cultural de Goiás, com 2 espetáculos do Edgar Allan Poe, né, que são gratuitos. E sempre às 20 horas, todos os dias, tem a mostra adulta, que são espetáculos adultos que vão estar sendo apresentados desde clássicos como Nelson Rodrigues até espetáculos contemporâneos, né, comédias, passando por esse caminho, que já são espetáculos que exigem uma contribuição do público, senão também a gente fica superlotado. Sim, então a coisa está mais ou menos articulada assim, você tem 3 tempos. Você tem um primeiro tempo que é teatro infanto-juvenil. Infanto-juvenil. Um segundo tempo que é teatro de rua. Exatamente. E um terceiro tempo que é teatro de ambiente fechado. Exatamente. Esse ambiente fechado é o teatro Fernando Torres. É todos no Fernando Torres. Tanto o infantil, né, das 14 horas, quanto os espetáculos das 19 e das 20 horas, são dentro do Teatro Fernando Torres. Se ocorrer chuva, né, que de repente ocorre chuva na cidade, o espetáculo de rua não possa ser mostrado na rua, aí eu tenho opções, que são espaços alternativos, como o GTC, ou a quadra de uma escola, ou a fundação que tem em frente lá. Sim, mas esse é o plano B. É o plano B. É para ser apresentado na rua. É para ser apresentado na rua. E que funciona na rua, o público ama. Né? Sim. Ele participa, ele se interage, ele faz tudo. Quais são os espetáculos que são pagos? São os das 20 horas e o das 14 horas. Sim, aqueles que são feitos em ambiente fechado, no teatro. E aí, mas eu tenho 2 que serão, 3 que serão gratuitos. O da abertura, no ambiente fechado. O da abertura, que é o Sertão. O Olho, que é da Caravana Cultural, que é às 19 horas na terça-feira. E o Gato Preto, no sábado, às 19 horas também, que são gratuitos. A predominância é para quê? É para teatro de costumes? É para teatro de comédia? É para que natureza de peça, digamos assim? Olha, esse ano está nos dramas psicológicos. Dramas psicológicos. Então eu tenho 2 comédias, que são Coro de Cabra e Absurda Comédia. Embora a Absurda Comédia também tenha o lance do drama psicológico, que faz esse contexto. Mas eu tenho o Nelson Rodrigues, que é uma tragédia familiar. Eu tenho o Candelabro, que fala da questão feminina. Tragédia urbana. O Nelson Rodrigues é isso, é o estilo dele. Eu tenho o Candelabro, que é um texto maravilhoso do Zinho Neri, que fala da questão da violência contra a mulher. Eu tenho Ainda Aqui, que fala da ditadura militar, do mal de Alzheimer, que a gente estava discutindo há pouco aqui, que a gente estava conversando. Eu tenho Últimos Dias de Paupéria, que fala sobre a vida do Torquato Neto, que é um dos fundadores do tropicalismo no Brasil. Sim. Então tem toda a questão psicológica que envolve ditadura militar, violência contra a mulher, tragédias familiares, que são a grande temática hoje dos espetáculos adultos que nós vamos estar recebendo. Muito bem. Vamos falar um pouco da preparação desse Festival Nacional de Teatro. Cada grupo vem por sua própria conta e, sendo o caso, se hospeda às suas expensas ou a organização do evento é que se incumbe disso? Olha só, a gente
passa por um critério de seleção, né, no ano anterior, que a gente fez em 2016, e a gente tem uma verba custeada pelo governo do estado que é de R$2.000 para cada grupo. Então esses 2.000 eles ajudam a custear as passagens deles. E mal né? Muitos complementam, né? Mal ajuda, mas é um edital, então eu pegava isso e não tinha nada, né? Então o governo fez isso aí, nós conseguimos repassar para cada grupo que vai estar participando esses valores, né? E aí eu dou alimentação, hospedagem, toda a infraestrutura do teatro. Tá? E a alimentação e hospedagem é por conta do município. Do município Que eu falo assim, desde o Grupo Gota até a prefeitura, até o comércio. Entendi. O comércio participa com alguma coisa, o poder público municipal com alguma coisa e o Grupo Gota com alguma coisa. Exatamente, a gente faz essa questão. Algumas coisas de transporte interno, a gente também... Nós contribuímos dentro daquilo que a gente pode estar fazendo. A realização de um festival como esse exige alimentação, cenografia, sonorização. Quem é que cuida de tudo isso? A alimentação a gente faz uma parceria com restaurantes da cidade, certo? A mesma coisa com a hospedagem. A parte técnica da iluminação o teatro tem, e a sonorização o teatro também tem. O que falta... Eu trabalho com parcerias com algumas empresas que eu tenho, sou parceiro, a prefeitura também contribui também com algumas coisas de sonorização. Então, e eu tenho uma equipe técnica que é do próprio teatro e que é do Grupo Gota, Pó e Poeira. Tá, mas o Grupo Gota, Pó e Poeira tem como componentes fixos mais ou menos 12 pessoas, foi o que você falou. Mas 12 pessoas não dão conta disso. Não, a gente tem que dar. Não mas tem um grupo de voluntários que entra nisso, não? Sim, tem os alunos do ponto, em cena, que são do ponto de cultura, e tem pessoas da própria Secretaria de Cultura também que nos ajuda. Né? A prefeitura acaba movendo um motorista que a gente precisa de setor de limpeza, precisa de infraestrutura, então ela acaba contribuindo também com essa aí. Mas a gente tenta resolver tudo em parceria. Tem que ter parceria. A cidade de Iguaçuí, ela tem uma infraestrutura em termos de hotéis, pousadas, restaurantes, que possa suportar o crescimento populacional que ocorre subitamente em decorrência de um evento como esse, né? Que é um evento de grande magnitude para, vamos dizer, para a dimensão da cidade. Certo. E a cidade tem uma infraestrutura de restaurante, hotel, pousada, que consiga suportar isso? Iguaçuí hoje é considerado na região do Caparaó a melhor cidade em infraestrutura da região. Tá? É um polo turístico a região do Caparaó, então nós somos considerados, porque temos boas pousadas, bons hotéis, bons restaurantes, todo serviço logístico, bancos, então nós temos isso, então acaba suportando bem. Na verdade, o festival acaba ocupando 2 hotéis, né, com os atores e técnicos. 2 hotéis a gente ocupa. E aí temos outras pousadas, outros hotéis que servem para o público que vem. Sim. Então acaba comportando, por causa durante o ano todo tem a movimentação turística que já fez com que a cidade tivesse que crescer para isso. A oferta de vagas para hospedagem e alimentação. Exato. Então virou assim, quando você vai ao Pico da Bandeira, você acaba ficando em Iguaçuí, por exemplo. Tem muita gente que fica em Iguaçuí porque acha que dá para ir lá, voltar e ainda pegar outras cidades da região. Entendido. Olha aqui, qual é a expectativa de resultados que o comércio local tem em decorrência desse evento? Quer dizer, pela dimensão dele, é quase certo que as empresas locais terão benefícios com a sua realização. Existe uma estimativa em relação a isso ou isso é um número que não está dimensionado? O Sebrae está começando a dimensionar agora, certo? Então eu já tive uma reunião com o Sebrae, inclusive eles querem fazer uma feira gastronômica no período de festival nos próximos anos. Daí é uma coisa que nós estamos estudando nessa parceria. Mas você vê que o comércio caiu muito em todas as regiões. Sim, no Brasil inteiro. Mas o festival faz com que se movimente. Então os bares, lanchonetes, mercado, farmácia, salão de beleza, corte de cabelo, todos esses serviços acabam funcionando melhor durante o festival. Então a gente já vê, eles aguardam, o comércio fica aguardando o festival, porque sabe que o trajeto do hotel até o teatro que eles fazem a pé, os artistas que ficam na cidade o tempo todo, acaba consumindo os produtos da cidade. Eles levam muita coisa do artesanato,
do que é típico da região, então acaba movimentando, né? A própria loja também lojas como boutiques, Sim, porque aí você entra com souvenir, você entra com tudo. Você entra, tem alimentação, tem hospedagem, confecção, souvenir, quer dizer, tudo que a cidade tem a oferecer é consumido. Cafeteria, eles adoram o café da região, então acaba consumindo bem. Olha aqui, ainda que o propósito primordial do festival seja de cunho cultural, né? O objetivo é cultural, basicamente. Cultural. Não é possível desatrelar o resultado comercial disso aí, né? Então é por isso que eu vou lhe fazer as perguntas seguintes. O poder público do município e o empresariado local, vou repassar essa pergunta. Eles participam de alguma forma para a realização desse festival? Participam. A prefeitura ela assume a questão toda da alimentação e hospedagem. A gente conseguiu fechar com a prefeitura, né? Isso ao longo do tempo, que a princípio houve muita resistência, hoje não, hoje é tranquilo. Porque são 18 anos de festival. 18 anos, então eu já sei que ela vai estar arcando com isso. O comércio ele ajuda com a parte das impressões de publicitárias, divulgação da televisão, então ela acaba envolvendo nesse sentido, né? De estar apoiando nessa parte da divulgação. Então eu consegui fazer com que as pessoas confiassem no festival, na estrutura, e eles conseguiram observar que era um saldo positivo para a cidade. Então eles têm essa parceria que eu considero de grande valia. Muito bem. Olha aqui. Nós estamos nos aproximando do final da nossa conversa, mas eu quero lhe fazer algumas perguntas breves, inclusive para poder marcar para os nossos ouvintes, para os internautas, inclusive dessa região aqui, que possam, vamos dizer, ter interesse na ida, né? Vamos dizer, dando comparecimento a esse festival. Às vezes a pessoa não estava bem assim, a par de tudo que poderia auferir, de todos os benefícios, de tudo que poderia tirar como proveito de um festival como esse, e está próximo aqui a 50 quilômetros, 60 quilômetros, e não sabe. Então eu vou lhe fazer algumas perguntas aqui para a gente mais ou menos tocar isso de maneira assim objetiva. Repassando, qual é o período e quais os horários em que se desenvolverão as atividades teatrais e de outras natureza cultural, do Fest Iguaçuí, nesta sua 18ª edição? O festival vai de 13 a 19 de agosto. Pela manhã nós temos as oficinas com o João Bosco e com o Fabrício Cunha. São oficinas de teatro, então pessoas... Sim, rapidamente, abrindo um parênteses. As oficinas vão versar sobre o quê? Fabrício é antropologia teatral. Ele faz um mergulho nesse universo da construção do teatro. E o João Bosco é mais a parte técnica, voz, interpretação, construção do ator. Entendi. Certo. À tarde, às 14 horas, começam os espetáculos infantos juvenis, né? Entre 16 e 18 horas acontecem os espetáculos de rua. 2 dias acontece às 19 horas os espetáculos da Mostra de Goiás, e todos os dias, 8 horas da noite, de domingo até o outro sábado, acontecem os espetáculos adultos. É uma semana completa. Uma semana completa. Muito bem. Como e onde podem ser adquiridos os ingressos para as apresentações teatrais durante o festival? E qual é o valor, aqueles que são pagos, que eu estou perguntando, e qual é o valor desses ingressos? O preço é único ou é diferenciado de acordo com o espetáculo, com o grupo? Como é que é isso? Não, o preço é único. O valor é R$5. Fala sério. R$5 é mesmo uma forma de contribuir e selecionar o público. Sim. Certo? Porque se eu falar é gratuito... Pode de repente rolar um público lá que não está interessado em teatro. Então a gente peneira. Então tem espetáculos que são gratuitos, mas você tem que retirar o ingresso antes, durante a semana, dá para garantir sua vaga e tal. E tem aqueles que são R$5. É uma forma de estar contribuindo com o festival, e tudo aquilo que você paga para assistir, você dá mais valor. Isso já foi observado. Então, sim, isso é claro. Isso é psicológico. A pessoa pagou por uma coisa, ela valoriza mais do que se vier de graça. Mais. Então claro. Tem alguns que são gratuitos mesmos, e outros que pagam essa taxa simbólica de R$5. Para essas atividades como oficinas, por exemplo, não estou falando do lado das apresentações teatrais, é necessário haver uma inscrição prévia?
É só telefonar, a gente passa até o telefone, que é muito simples. Sim, vamos passar o telefone. Que é o 283553. Peraí, 28, deixa eu anotar isso aqui. 28 3553 3553 2826. 2826, é isso? Isso. Vou repetir. 28 3553, que é o prefixo para todos os telefones em Iguaçuí, né? Isso. 2826. Aí você pode fazer a inscrição. Eu faço, já reservo a vaga da pessoa ali para participar das oficinas. Vamos dizer, mas aqui na programação que a gente tem, fala nas oficinas, mas não diz oficina. Ah, tem aqui oficina de no quê? Final, não, só fala que o João Bosco e o Fabrício. Ah, tá aqui. Tá explicado. Então não tem. Até para a pessoa saber qual é a oficina que ela quer participar, ela no folder aqui, no flyer aqui, ela consegue identificar. Aí você tem essas oficinas, que na parte da manhã, porque é o período que os grupos não têm espetáculos. Então, qualquer pessoa que queira participar, ator ou não ator, querendo perder a timidez, que muita gente procura oficina para isso, pode procurar. Deixa eu perguntar uma coisa, agora, para a gente fechar a conversa por hoje. Vamos dizer que eu estivesse lá numa cidade qualquer, em São João da Barra, em São Francisco, qualquer lugar, e eu tivesse um pequeno grupo teatral. Eu digo, pô, eu tinha tanta vontade de participar de um festival desse, não para esse ano, obviamente, porque eles têm uma programação fechada. Certo. Mas existe uma abertura para que a pessoa tente inscrever um grupo, alguma coisa assim? Normalmente nós abrimos editais. Sempre no início do ano, de cada ano, a gente abre edital e faz que as pessoas se inscrevem, mandam material. Eu vejo fazer uma triagem. Faz a triagem. Mas eu não tenho ainda, não me profissionalizei, mas eu queria mostrar o meu trabalho de uma forma paralela. Tem oportunidade também, certo? De mostrar esses trabalhos paralelos. Então a gente sempre abre esse espaço para grupos que estão iniciando. Ano passado, então, a gente fez em vários momentos assim. Esse ano, porque ficou muito atrelado à amostra que eu estava recebendo de fora também, então a gente não abriu tanto, mesmo assim a gente abriu ainda para poder estar mostrando alguns trabalhos paralelos. Entendi. Isso é colocado, esse edital é colocado onde? Num site? Nós temos o site do grupo e no Face do grupo também. Me dá o site do grupo aí, é www... Gotapó e Poeira. Tudo junto? Isso. Gotapó, sem acento, sem nada, e Poeira... .com.br. gotapoepoeira.com.br. A pessoa que tiver interessada em, vamos dizer, eventualmente participar de um evento desse, que é um evento importante na área vamos dizer assim, da atividade teatral na nossa região, aqui eu não diria nem no Iguaçuí, nem no Espírito Santo, na nossa região, porque não há nenhum evento dessa magnitude aqui entre nós, aqui por perto de nós. Poderia acompanhar esse site aí, e quando abrirem os editais, a pessoa, se tiver interesse... Inclusive, eu já recebi espetáculos de campus lá. Já recebeu, Já recebi espetáculos de campus. Tá certo. Campos, para o tamanho, a dimensão da cidade, Campos é uma cidade hoje de 500 mil de habitantes. Campos, ao meu ver, tem poucos grupos de teatro. Tem poucos. Poucos grupos. A pessoa diz, vamos ao teatro, mas às vezes o teatro não é um teatro, é um show, entendeu? Não é uma peça, é um show. O cara vai tocar, vai cantar, vai fazer uma apresentação qualquer. Exato. Que não é teatro. Eu estou falando de peça teatral, não é isso? E assim nós finalizamos esta conversa, que foi ao mesmo tempo muito agradável e esclarecedora, trazendo informações importantes sobre o Festival Nacional de Teatro, que terá a sua 18ª edição em Iguaçuí, no Espírito Santo, no período de 13 a 19 deste mês de agosto. Para quem gosta de teatro, um evento imperdível. Mas, como o tempo destinado a este programa já se foi, teremos de colocar um ponto final na entrevista dessa terça-feira. Queremos agradecer pela participação no programa, no dia de hoje, ao convidado desta edição, que é o professor Carlos Francisco Ola, graduado em Língua Portuguesa e Literatura, escritor, diretor e ator do grupo teatral Gotapó e Poeira, além de ser um dos criadores e organizadores do Fest Iguaçuí. Igualmente agradecemos ao público ouvinte por sua sempre importante audiência. Meu caro professor Carlos Ola, o microfone da Rádio Bom Jesus está à sua disposição para as despedidas. Agradecer a você, Wagner, pelo convite. Foi um grande prazer estar falando para vocês a respeito do festival e falando um pouco também de teatro, trajetória de Iguaçuí. Agradecer a rádio aqui de Bom Jesus, né? Agradecer a todo o público de vocês, os ouvintes, e convidar para que compareçam
ao Festival Nacional de Teatro, né, a abertura agora dia 13, o encerramento com o espetáculo meu, né, um texto meu, que é Absurda Comédia de Duas Vidas, no sábado, às 20h30. Sábado próximo agora. Isso, dia 19. Dia 19. Muito bem. No sábado próximo agora não, sábado dia 19, porque o festival vai de 13 a 19. Na verdade, para quem está aqui na nossa região, por exemplo, quem está em Bom Jesus, nós temos aqui audiência em Calçado, em Bom Jesus do Norte, em Apiacá. É tão pertinho muito de Iguaçuí perto, que você pode ir assistir o espetáculo e voltar tranquilo. Tranquilo. Obrigado uma vez mais por sua participação no Ponto Facultativo, que é um espaço semanal destinado a conversas com pessoas que, pela sua experiência, pelo seu saber, por aquilo que fazem, sempre contribuem para levar até o público ouvinte informações importantes sobre assuntos diversos. Um abraço para os parceiros desta emissora e ficam os senhores ouvintes agora com o amigo Sullivan, que prossegue comandando o show da manhã. Eu sou Wagner Fontinelli Pessoa e esta é a Rádio Bom Jesus. Até a próxima terça-feira neste mesmo horário e tenham todos uma boa semana. A Rádio Bom Jesus apresentou Programa Ponto Facultativo com o professor Wagner Fontinelli Pessoa.